bem? Hoje eu quero ter um papo super especial com você que é casado, com você que é casada. Como está o seu relacionamento? Vamos conversar sobre casamento? Vamos conversar sobre relacionamento? Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque eu tive muitos pedidos, pessoas pedindo para fazermos um propósito sobre casamento, para que a gente falasse sobre casamento, pedindo ajuda nos seus casamentos, esposos falando que a sua esposa está com raiva, que não quer vê-lo, esposa falando que o marido saiu de casa, que o marido fica nos bares, quer ir para o bar, não quer ficar em casa, está saindo de casa com outra pessoa. Tantas são as questões sobre casamento. Então hoje eu vou fazer com vocês uma avaliação do seu casamento. Hoje nós vamos fazer uma autoavaliação de nós mesmos. Você vai poder se autoavaliar para ver como que está. E eu vou dar algumas dicas. Eu vou deixar aqui algumas sugestões para que a gente possa ir conversando e para que a gente possa, no final desses vídeos, dessa playlist sobre casamento, essa playlist vai se chamar Conversando sobre Casamento. Então, ou eu vou colocar casamento. Qual o nome que vocês acham que a gente pode colocar nessa playlist para que você a encontre com facilidade? Por quê? Porque tem pessoas falando, Meire, eu não estou encontrando os vídeos. Então, vamos colocar um nome assim, Conversando sobre Casamento ou Propósitos de Casamento. E nós vamos falar sobre casamento nessa playlist. Nós vamos conversar sobre casamento nessa playlist. Eu e você. E no final desses vídeos sobre casamento que nós vamos estar fazendo aqui nessa playlist, no final nós elaboraremos um propósito especial para você que quer a restauração do seu casamento. Para você que quer viver um casamento feliz. Para você que quer encontrar aquele casamento ideal para a sua vida, ideal para o seu jeito de ser, ideal para que você possa fazer alguém feliz, para que você possa ser completa, ser completo no seu casamento, para que a sua construção, para que a construção do seu lar seja de acordo com a vontade do Senhor. Amém? Mas para isso nós precisamos conversar sobre isso. O que nós vamos fazer hoje nesse vídeo? Nós vamos trabalhar o seu relacionamento, nós vamos conversar sobre o seu relacionamento, nós vamos chegar a conclusões que precisam, que cada um de nós precisa chegar sobre o nosso relacionamento, sobre o nosso casamento, sobre o nosso esposo, sobre a nossa esposa, sobre o cônjuge de cada um. Amém? Então, esteja ligado. Mas antes disso, eu quero te pedir para que você compartilhe esse vídeo com pessoas que estão passando por situações difíceis no seu casamento. Por seus amigos, suas amigas, aquela pessoa que tem se mostrado triste no casamento, aquela pessoa que precisa dar o up no seu casamento, aquela pessoa que precisa entender o que realmente está acontecendo e aquela pessoa que precisa reagir, que não pode deixar o inimigo tomar o seu casamento. Porque o Senhor não é a favor do divórcio. Deus não se agrada do divórcio. Mas é pela dureza do coração de cada um de nós que muitas vezes nós nos divorciamos, nós nos separamos. Eu falo isso por mim mesma, eu já passei por divórcio. É algo assim, é algo triste, porque rasga a carne da gente. Até que você se restaura, se restitui, é complicado. Então, por essas experiências é que nós vamos conversar hoje. Então, por isso eu peço a você, compartilha. Se você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, acione o sininho, coloque a palavra todas para que você não se esqueça. Quando vier aquela notificação, você já não pode ver na hora, já grava aquilo ali. Não se esqueça de guardar, não se esqueça de acionar o sininho, ok? Amém? Vamos lá, não se esqueça de deixar o like também, porque é muito importante. Gente, a gente fala isso em todos os vídeos, por quê? Porque é importante acontecer, para que o canal se desenvolva, para que essa palavra possa chegar a mais pessoas, para que nós
nós aqui entendamos também que está sendo pertinente para vocês, para que a plataforma entenda isso também e passe o vídeo para as mais pessoas. E é gratuito, a gente não paga nada para isso. Você pode fazer, não se preocupe, é gratuito, tá bom? Então vamos começar o nosso papo sobre casamento? A primeira coisa que nós vamos fazer é uma avaliação do seu casamento. Vamos avaliar. Eu vou deixar algumas questões aqui e você vai responder essas questões. Ao final dessa resposta, você vai parar o vídeo um pouquinho e vai analisar o que foi que você respondeu. Então, pega aí um caderno, que eu vou colocar as questões para você. Pega um caderno, pega uma caneta, tem a mão para anotação e vamos à avaliação do seu casamento. Vamos fazer um teste do seu casamento. Como anda o seu casamento? Será que está tudo certo? Vamos ver? Primeira pergunta. De 0 a 10, você vai marcar 0, 1, 2, qual o número que você acha? 0 é um grau muito ruim, 10 está ótimo. De 0 a 10, você vai marcar qual o seu grau de felicidade no seu casamento. Você é uma pessoa feliz, você é muito feliz, você não é feliz, você é triste no casamento, você é muito triste, você é triste demais. Qual o seu grau? De 0 até 10. 0 é você muito triste. E 10 você é muito feliz. Então você vai colocar essa base aí. Amém? 2. Quando surgem divergências, quem cede primeiro? É você que sempre cede? É o seu marido, sua esposa, o seu cônjuge que sempre cede? Ou os dois cedem, um cede outra vez, ou ninguém cede. Coloca aí pra mim. 3, vocês saem juntos. Quando vocês saem juntos, há diversão ou só um cumprimento de um protocolo? Você vai por cumprir a obrigação ou você tem alegria, você tem prazer em sair junto com a sua esposa, junto com o seu esposo? Como que é? Coloca aí. É bom? É ruim? É maravilhoso? É péssimo? Você só cumpre o protocolo que já não está mais nem suportando isso? Ou, nossa, como eu estou ansiosa para o nosso dia de passear juntos. Ai, vamos dar uma saidinha. Ai, vamos jantar junto hoje? Vamos só nós dois? Você fica ansioso, ansiosa para estar sozinho com ele, com ela? 4. No tempo livre, vocês ficam juntos? Quando vocês têm um tempo livre, vocês ficam juntos ou cada um arruma uma desculpa para sair de perto um do outro? 5. Você já considerou não estar nesse relacionamento? Ou você não pode nem pensar nisso? Jamais eu consideraria isso. Ou eu estou sim realmente considerando seriamente isso? Responde aí para mim. Você se casaria novamente com essa pessoa? Você se casou com essa pessoa, você se casaria novamente? 7. Vocês são confidentes um do outro? Ou você não confia para confidencializar, confiar aquilo que está lá dentro do seu coração a essa pessoa? Ou está escondido, ou não consegue. Não há confidente para você sobre isso. Como que está o seu coração em relação ao seu marido, à sua esposa? Você confia? Você dá a ele as suas confidências? 8. Você aprova as amizades do seu cônjuge? As pessoas que o seu cônjuge andam, os amigos, as amigas, você considera pessoas boas? Você concorda? Você aprova? Ou não? 9.
Vocês demonstram afeto perto de outras pessoas de forma espontânea? Ou você se obriga a isso ou de jeito nenhum? 10. Qual o último dia que você disse eu te amo para o seu cônjuge? Qual foi o último dia que você disse eu te amo para sua esposa? Qual foi o último dia que você disse eu te amo para o seu marido? 11. Você se casou só para ser feliz? Ou você se casou para fazê-lo ou fazê-la também feliz? A sua preocupação ao se casar era realizar os seus sonhos? Você só pensava em você, era uma única? Ou você realmente, seja sincero e seja sincero, você realmente pensava na sua esposa, na felicidade dela, na felicidade dele? 12. Você ora pelo seu esposo, pela sua esposa, pelo seu casamento? 12. Você ora pelo seu esposo, pelo seu casamento? Responde todas essas questões. Dá um pause no vídeo e analisa as suas respostas para que você dê continuidade à nossa conversa aqui. Analisou suas respostas, analisou tudo que você respondeu. Você tem que ser muito sincero, muito sincera. Por quê? Porque essas respostas são só para você. É o seu casamento, é o seu relacionamento que está em jogo. Nós estamos colocando isso aqui à mesa. Amém? E para que um casamento funcione, se o seu casamento está maravilhoso, não tem nada de errado, está tudo andando conforme o que precisa. Maravilhoso, é isso que a gente quer para todos os casamentos, para o meu, para o seu, para todos os casamentos do mundo. A gente sabe que relacionamento nem sempre é um mar de rosas, nem sempre está tudo certo, mas também não pode ser um local que está sempre ruim. Também não é um local que está sempre bom, mas também não pode estar sempre ruim. Tem aqueles altos e baixos, nós sabemos disso. Mas para que um casamento seja longo, para que aquela pessoa que eu me casei, porque quando a gente casa, nós viramos uma só carne com aquela pessoa. E nós precisamos de falar a mesma língua, nós precisamos de gostar de estar juntos, nós precisamos de completar um ao outro, nós precisamos pensar na outra pessoa. E para isso nós temos que ter algumas qualidades, nós temos que produzir alguns frutos, nós temos que muitas vezes olhar para dentro de nós e entender que às vezes, pode até ser eu o problema todo. A minha forma de falar com ele, a minha forma de tratá-la, talvez seja eu. E muitas vezes a gente coloca a culpa no outro. E hoje nós vamos falar sobre algo que não pode jamais faltar em casamento, que é o amor. Então, sem amor, nada vale a pena. Sem amor, mesmo que eu dê o meu corpo para ser queimado, nada disso vai me adiantar. Não é verdade? E há um atributo do amor que nós vamos falar sobre ele hoje, que se chama paciência. Como está o seu nível de paciência no seu casamento? O amor, a gente sabe que ele funciona. O amor é algo que é uma força tão poderosa que transforma, que nos impulsiona. Por isso nós temos que ter paciência para cultivar o amor. Esse atributo. Nós nascemos, eu e você, nós nascemos, todos nós, com uma necessidade de sermos amados. E esse atributo, a paciência, ele vai ali e fortalece
o amor na minha vida, na sua vida, nos relacionamentos. Por isso nós precisamos de ter paciência. Por isso, esse é a primeira expressão que nós vamos falar hoje no casamento. A paciência. Porque a gente ama, mas nós temos paciência para cultivar o amor. O amor é a força poderosa que nos impulsiona. O amor funciona e é o mais poderoso e puro motivador da vida. Nós todos nascemos com essa sede, com essa necessidade desse motivador em nós. Nós nascemos para amar. Nós viemos de um Deus que é amor. Por isso, nós precisamos entender esse atributo poderoso que é a paciência. E eu anotei aqui 2 pilares que definem o amor, que é a paciência e a bondade. As demais características que a gente vê, vêm da paciência e da bondade. E nós vamos falar sobre a paciência hoje. Quando é que eu preciso de ter paciência? E o que acontece quando eu decido ter paciência? Então, nós vamos falar de um por um agora e algumas dicas muito importantes para você usar no seu dia a dia, no seu casamento. Anota essas dicas, não deixa de anotar. Começa a ouvir isso que eu estou dizendo aqui e analisar no seu dia a dia. Quando é que eu devo usar de paciência? É exatamente quando as circunstâncias estão difíceis. Quando o meu marido ou a minha esposa está fazendo alguma coisa que não me agrada. Aí eu preciso usar de paciência. E o que acontece quando eu decido ser paciente? Primeiro, eu respondo de maneira positiva a uma situação negativa. Está acontecendo algo negativo, mas eu decido ser paciente. Eu decido ter paciência naquela hora, não reagir, não gritar, não ter acesso de ira, não ter acesso de raiva, não meter os pés pelas mãos. Eu decido me acalmar e agir e responder com paciência. Quando eu faço isso, a minha maneira de agir faz com que aquela situação que era negativa perca a força de destruição que ela teria no meu relacionamento, na minha vida, no meu casamento. Olha como é importante ser paciente. Quando eu decido ser paciente, eu sou tardio em irar-me. Quando eu decido ser paciente, eu paro para ouvir a pessoa, o que a pessoa está falando. Muitas vezes, quando eu sou impaciente, a pessoa começa a falar e eu já começo a cortar. Essa atitude faz com que o que era mal se agrave ainda mais. E quando eu decido não ficar nervoso, não ficar nervosa, aquela situação que poderia ser ruim, ela perde totalmente a força ali. É incrível. Quando eu decido ser paciente também, eu ajo de uma forma que eu prefiro ter um pavio longo ao invés de me irritar facilmente. O meu pavio vai ficando comprido. Com o exercício da paciência, o meu pavio vai ficando comprido. Eu vou sendo uma pessoa longânima, de longo ânimo. Eu já ouvi alguém dizer, falar assim, não, nem pavio tem, nem faço questão de ter. Aí não pode também reclamar de situações terríveis que acontecem. Então nós temos que ter pavio, sim. Nós temos que ter um pavio longo, não é só ter um pavio longo. E quem tem personalidade forte, gente, ainda enfrenta uma batalha muito maior ainda. Então, quando eu decido ser paciente, o meu pavio vai ficando longo. Olha que bom. Quando eu decido ser paciente,
eu me acalmo ao invés de agir com exigência e impaciência. Quando eu decido ser paciente, eu respiro e aquilo dá tempo do meu organismo acalmar e eu não explodir. Quando eu decido ser paciente, eu transmito misericórdia às pessoas à minha volta. Quando eu decido ser paciente, eu poderia brigar e mandar alguém embora porque está me desagradando. Não, eu decido ser paciente, então eu transmito misericórdia. Com a minha calma, com a minha paciência, eu vejo com mais clareza a necessidade do meu próximo e vou poder atendê-lo. Quando eu decido ser paciente, eu sou aceito pelas pessoas. Ninguém gosta de uma pessoa impaciente por perto, mas de uma pessoa paciente, as pessoas amam estar perto. O Senhor aprova essa pessoa. Quando eu decido ser paciente, eu paraliso qualquer contratempo. O contratempo vem para me abater, eu paraliso. Por quê? Porque o contratempo quer tirar a minha paz, o meu sossego, e a minha paciência não permite que ele faça isso. Eu paraliso todo e qualquer tipo de contratempo. Quando eu decido ser paciente, eu controlo as minhas emoções. Aquilo dentro de mim começa a ferver, eu decido ser paciente, ele volta, e volta tudo para o seu lugar de paz. Eu coloco as pessoas na minha paz, eu não entro nas tempestades delas. Quando eu decido ser paciente, eu sinto paz interior em meio à tempestade exterior. É aquilo que eu acabei de falar. Eu trago as pessoas para a minha paz, ao invés de entrar na tempestade delas. Olha que lindo. Quando eu decido ser paciente, eu espalho um remédio, ao invés de veneno. A paciência, ela cura, ela sara, ela acalma, ela renova as forças. A impaciência, ela envenena, ela maltrata, ela traz ira e revolta, contenda, distúrbios, divisões. Então, decida ser paciente. Quando eu decido ser paciente, eu aguardo para entender toda a situação antes de oferecer ajuda. Às vezes a pessoa nem está pedindo a minha ajuda, eu já estou ali intrometendo com impaciência e aí acontece de eu acabar estragando a situação ainda mais. Quando eu decido ser paciente, eu estimulo a paz e a tranquilidade. Eu compreendo que todos podemos falhar. Eu não vou acusar, eu não vou exigir, eu não vou gritar, eu não vou esbravejar, eu não vou perder o foco. Quando eu decido ser paciente, eu vou pensar com clareza, eu vou agir com atitudes de paz, eu vou agir como alguém que traz a paz, que traz união, que traz a força. Quando eu decido ser paciente, eu resisto. Eu não desmorono em tempos difíceis. Então essa é uma decisão para quem quer manter um relacionamento saudável. Para quem quer ter um casamento saudável. Então, se você quer ter um casamento saudável, seja paciente. Tenha paciência com seu marido, tenha paciência com seus filhos, tenha paciência com a sua esposa, com seus sogros, com os familiares. Entenda que você não se casou para te fazer feliz, mas para fazer alguém feliz. Quando você tira o foco de você e começa a ver as necessidades dos outros, com paciência, com amor, com bondade, todas as coisas vão mudando à sua volta. Decida hoje ser paciente no seu casamento. Decida dar mais uma oportunidade. Decida ouvir. Decida parar para ouvir, ser tardio para se irar.
Faça uma autoavaliação de você. Eu vou fazer umas perguntinhas aqui, são só 5. Responda essas perguntas para você mesma com bastante sinceridade. Responda essas perguntas para você mesmo com bastante sinceridade. Com que rapidez você explode? Você já explode no início? Você explode no meio? Ou você explode no final? Ou você não explode? Quanto você suporta até reagir? Está disposta a esperar com um sorriso? Alguém, seu esposo, sua esposa está te desagradando e você com paciência está disposto a esperar com um sorriso? Seu cônjuge pode contar com a sua paciência? A sua casa, a sua família pode contar com a sua paciência? Você resiste a um não? Quando alguém te diz não para aquilo que você quer, como que você reage? Que tipo de pessoa que você tem sido dentro da sua casa? Você tem sido alguém que agrega ou alguém que traz aquelas palavras de insatisfação, de lamúria, de reclamação? Como tem sido a sua postura dentro da sua casa? Ah, mas o meu marido é isso, é aquilo. Mas é como eu sempre digo aqui no canal, gente. Não importa o que as pessoas fazem com você. Importa o que você faz com o que as pessoas fazem com você. Seja alguém disposto a pegar as pedras que jogam em você e fazer uma ponte, ao invés de fazer um muro. Tem gente que já está fazendo uma muralha. Construa pontes, não construa muros. Seja como um farol que brilha à noite. Seja como uma flecha na mão do arqueiro. Seja como um mel que adoça. Busque ser agradável. Não olhe pelas coisas desagradáveis que as pessoas possam estar fazendo ao seu redor. Mas aí, eu falei muito em paciência, né? Mas o que é paciência? Eu pesquisei aqui o que é paciência e pesquisei também o que é paciência na Bíblia. E nós vamos ver o que é paciência, de acordo com o dicionário. Paciência é a habilidade de lidar com situações adversas sem reclamar ou se estressar tanto. Paciência é a virtude baseada no autocontrole emocional. Paciência é a capacidade de suportar situações desagradáveis, injustas, o incômodo de terceiros, sem perder a calma ou a concentração. Paciência é a tolerância com os erros alheios ou com as situações e fatos indesejados. Isso é paciência. É uma habilidade, é uma virtude, é uma capacidade de tolerância. Isso são atos e atitudes de paciência. Então, ser paciente é suportar aquilo que não te agrada. Se às vezes nós decidimos ser pacientes ou pedimos, Senhor, eu quero ser paciente, eu sou colocada em situações que não me agradam para que eu passe por aquela prova. Eu falo isso para vocês porque eu tenho passado por essa prova. Eu tenho uma personalidade forte e essa personalidade está sendo moldada por Cristo e às vezes eu tenho que ser torcida em situações onde eu tenho que ter paciência. Eu não posso olhar pela minha emoção, pela minha vontade. Eu tenho que agir de uma forma inteligente. E isso
é galgado, gente. Isso, quando temos uma personalidade mais forte, é mais difícil ainda. Mas o Senhor se agrada de quem é paciente, porque Ele mesmo é paciente. E aí a Bíblia, o que a Bíblia diz sobre a paciência? Primeiro, eu fui lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. E diz para nós que a paciência é um fruto do Espírito Santo. Olha, lá diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Então o fruto, o Espírito Santo, ele produz em nós a paciência. Nós recebemos esta mensagem que eu estou colocando hoje na sua vida é uma semente. Se você pegar esta mensagem, plantar no seu coração e regá-la com atitudes de paciência, você vai produzir frutos de paciência. E a gente às vezes quer ser paciente de um segundo para o outro. Não. A paciência você vai adquirir com persistência. Você errou, pede perdão, reconheça suas falhas, volta, faz de novo. Eu por várias e várias vezes que eu falei com meu marido de uma forma impaciente, eu parei, voltei lá, falei, amor, eu falei isso, e não está certo, eu quero te pedir perdão. E aos poucos eu senti que eu fui melhorando nesse quesito, porque queria fazer tudo do meu jeito, tudo da minha forma, aqui nesse horário, nesse instante, desse jeito, dessa cor, desse tamanho. E não é assim, relacionamento não é assim. Relacionamento é você ser abnegado, você deixar as suas vontades muitas e quase todas as vezes de lado. Para quê? Para um bem maior da sua família, do seu casamento, da sua casa. Então, a paciência é fruto do Espírito Santo. 2. A paciência é uma ordenança ao cristão, à vida cristã. Lá em Romanos 12 diz assim, alegrem-se na esperança, sejam pacientes, está dando uma ordenança. Na tribulação, perseverem em oração, ou seja, alegrem-se na esperança, com a esperança que nós temos, né, do Senhor Jesus Cristo, de ir morar com Ele. Sejam pacientes na tribulação, ou seja, naquilo que não te agrada, em tempos difíceis, tenha paciência, suporta com alegria, suporta com paciência, não é suportar brigando, com cara ruim, emburrado, não. Perseverem na oração, orem, peçam ajuda ao Senhor, conversem com Deus. Então, a paciência é uma ordenança. A paciência é um atributo do amor, como nós já falamos, está lá em 1 Coríntios 13:4, que diz assim, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Então, se você ama, você é paciente. Por quê? A gente deixa as nossas próprias vontades para cuidar das vontades do nosso amor, não é verdade? A paciência também é chave de vitória. Hebreus 6:15. E foi assim, depois de esperar pacientemente, que Abraão alcançou a promessa. Então, qual a chave? Esperar com paciência. Abraão alcançou a promessa. A paciência traz a aprovação de Deus. Deus aprova os pacientes. Romanos 5:3 e 4. Diz assim, e também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus e essa aprovação cria a esperança. Ah, que lindo, hein? Muito maravilhoso. Então, a palavra do Senhor fala para nós que a paciência é fruto, é ordenança, é atributo, é chave e ela traz
o que? A aprovação de Deus. Nós somos aprovados pelo Senhor por sermos pessoas pacientes. E para ser pessoa paciente, é preciso perseverar na tribulação. É preciso exercitar a paciência. Por isso, eu vou deixar para você um exercício para que você exercite no seu casamento, na sua casa, na sua vida, a paciência. O exercício é o seguinte: quando seu cônjuge fizer algo que te deixa com raiva e os maus pensamentos vierem à sua mente, fez algo que está com raiva, você já logo... Os maus pensamentos vierem à sua mente, o que você vai fazer? Você não vai expressá-los. Você vai rejeitá-los em nome de Jesus. O mau pensamento, a vontade de brigar, de falar coisa ruim, veio à mente, não expresse. De lá da sua mente mesmo você já rejeita. Eu rejeito esse pensamento no nome de Jesus. Esses pensamentos não são meus. E aí, nesse momento, você vai decidir demonstrar paciência. E, de modo algum, você vai dizer alguma coisa negativa para o seu cônjuge. Ele fez, ele pode estar certo, pode estar errado. Ele fez algo que te desagradou. Você teve pensamentos ruins, rejeitou o pensamento. Silêncio, não fala nada negativo para ele. Não são as suas palavras negativas que vão resolver a situação, pelo contrário. Se não puder falar nada, fique em silêncio, não diga nada. Então esse é o exercício para até o próximo vídeo. A semana que vem eu vou postar um novo vídeo sobre o casamento. E nós vamos falar sobre outras questões do casamento. Hoje nós falamos sobre a paciência. Eu deixei um exercício, nós fizemos uma avaliação do seu casamento, uma autoavaliação e deixamos muitas e muitas dicas do que acontece quando eu decido ter paciência. Então, a palavra para nós hoje é: decida ter paciência. Faça o exercício essa semana. Na semana que vem, eu já vou deixar um novo vídeo sobre casamento. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma questão, deixe nos comentários que eu estarei respondendo no próximo vídeo, tá bom? Um beijo e até o próximo conversando sobre casamentos. Fica com Deus.